Quando você olha para esta foto de Lindsay e Patrick Clancy e seus filhos, é difícil imaginar o horror que destruiria essa família. Algo que tiraria a vida de 3 crianças e deixaria uma mãe em uma cadeira de rodas permanentemente. Ela teve que estrangular as crianças até que ficassem inconscientes e depois continuar estrangulando por mais alguns minutos. Lindsay Clancy admite que fez isso. Ela tirou a vida de seus 3 filhos pequenos, mas também acredita que não deveria ser responsabilizada criminalmente. É ônus da acusação provar, além de qualquer dúvida razoável, que ela não agiu em decorrência de uma doença ou transtorno mental. E o marido de Lindsay, Patrick, está ao lado de sua ex-esposa, a mulher que tirou a vida de seus 3 filhos. E Patrick talvez seja a testemunha mais importante no julgamento, já que o júri deve decidir se Lindsay é uma assassina em massa ou vítima de psicose pós-parto agravada por medicamentos prescritos que a fizeram matar aquelas 3 crianças pequenas. Este é o maior julgamento do verão, e é um caso que envolve uma dor inacreditável para aquelas 3 crianças que foram brutalmente mortas pela própria mãe. Mas a questão é, será que esse júri vai sentir alguma simpatia por Lindsay Clancy, a ré que afirma ser vítima de psicose pós-parto? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Este julgamento, neste caso, é realmente sobre uma família ou o que costumava ser uma família. Lindsay Clancy e Patrick Clancy, eles não são mais casados, certo? Então agora ela é a ex-esposa dele. Eles não têm mais essa ligação, certo? As crianças se foram e agora o casamento acabou. Então o que era uma família em algum momento não é mais uma família. Acho que isso é um fator importante nisso tudo. Vai ser por causa do Patrick, que é uma vítima em todo esse caso, mas também será a testemunha mais importante de todo o caso. Então, o fato de ele estar nessa situação como alguém que não é mais casado com a ré e o seu testemunho supostamente vai ajudar a ré, eu acho que isso aumenta o nível de credibilidade dele diante desse júri. Mas como vítima, no caso, sabe, a forma como ele é visto, será igualmente importante para o júri. Ele é o homem que perdeu 3 filhos. Ele é quem não fez nada de errado aqui e não tem mais sua família. E é por causa da mulher na mesa da defesa, sua ex-esposa Lindsay Clancy. Então, a percepção sobre Patrick e sua credibilidade é crucial em tudo isso. Agora sabemos que a defesa se baseia na falta de responsabilidade criminal em Massachusetts, que corresponde à defesa por insanidade. E em Massachusetts, da forma como a lei é escrita, é uma grande vantagem para a defesa. E eu vou explicar tudo isso. Mas essa vantagem é muito, muito maior do que você teria em quase qualquer outro estado do país. Em termos de ônus da prova, como isso vai acontecer e o que os promotores precisam provar. Então, a defesa por insanidade em Massachusetts, eles não chamam de insanidade, mas é muito mais fácil para a defesa vencer. Nunca é fácil para eles vencerem, mas em Massachusetts é bem mais simples. E, no final das contas, tudo se resume ao que eu considero a questão principal, porque nós passamos a considerar os jurados, certo? E a questão é, o júri vai saber que essa mulher tirou a vida de 3 crianças inocentes totalmente indefesas que amavam e dependiam da mãe. Mesmo assim, foi ela quem tirou a vida delas uma de cada vez. Eles podem dizer não culpada quando perguntados sobre essa mulher que eles sabem que fez isso? E esse é o grande desafio que os réus enfrentam quando alegam insanidade ou falta de responsabilidade criminal. Apesar da grande vantagem da lei de Massachusetts para esse réu, essa vantagem não é suficiente para te levar ao topo da montanha. Não, não é. Tudo vai depender dos fatos. Tudo vai depender dos fatos. E a questão é, o que este júri acredita que essa mulher estava fazendo naquele momento? Vou explicar toda a lei para vocês.
Assim, vocês terão uma ideia clara do que precisa ser provado neste caso. Para que este júri possa potencialmente dizer aquelas duas palavras não culpada para uma mulher que admite ter pegado essas faixas de exercício e colocado ao redor do pescoço de cada um de seus filhos, um de cada vez, e apertando até que fosse o suficiente para tirar a vida deles. Foi brutal, foi cruel. E esse tipo de brutalidade ou crueldade raramente resulta em um veredito onde 12 pessoas se reúnem e todas concordam. Não culpada, não culpada. Então vamos ver. Certo, falando sobre o júri e a seleção dos jurados, isso está acontecendo lá no tribunal. E é lá que estamos com Sierra Gillespie, apresentadora do Scandal, do Law and Crime. Certo, Sierra, parece que está ventando no condado de Plymouth hoje e uma tempestade se formando. Conte para nós o que está acontecendo e como está o clima no tribunal. Esse julgamento é muito aguardado. Agora ocorre a seleção do júri. Como você descreveria a situação aí? Sim, quando cheguei em Plymouth hoje cedo, Vini, fiquei surpresa. O estacionamento está cheio, mas fora dele não há nada. Não parece que está acontecendo um caso judicial de grande repercussão aqui. Parece só que todo mundo está seguindo com sua rotina normalmente. Mas ao entrar e subir ao terceiro andar do tribunal, é ali que tudo realmente acontece. Tem um monte de repórteres, várias emissoras de TV locais e até algumas nacionais como a nossa circulando por lá tentando fazer perguntas. Sabe, tipo, quando você acha que as declarações de abertura vão começar? Quantos jurados você acha que vão ser escolhidos hoje? Muitas perguntas assim. Dentro da sala do tribunal é onde a tensão é maior. Quero dizer, isso é algo grande, selecionar 18 pessoas para um júri. Tem muito em jogo aqui, sem falar em ver Lindsay Clancy pessoalmente. Quero dizer, realmente parece muito sombrio e, sabe, pesado na sala do tribunal. E vamos falar sobre Lindsay Clancy, como ela se apresenta na sala do tribunal. Ela responde ou reage de alguma forma às coisas? O que estamos vendo dela? Ok, isso era o que eu mais queria ver, a própria Lindsay Clancy. Quero dizer, eu já vi fotos dela em que é a família Clancy perfeita, todos sorrindo, bem vestidos, parecem ter aquela vida perfeita de comercial, com cerca branca e tudo. Mas eu não vi a Lindsay Clancy pessoalmente desde tudo aquilo, até hoje. E deixa eu te contar, ela está muito séria, com o rosto fechado, quase sem expressão. Hoje está bem arrumada, com roupa bonita, adequada para o tribunal, mangas compridas e saia longa. Mas, claro, ela está na cadeira de rodas porque é paraplégica. Isso nos leva ao próximo ponto. Duas enfermeiras ficam atrás dela, na primeira fileira do tribunal, para atender Lindsay Clancy no que ela precisar. Antes do tribunal começar, houve atraso porque cuidavam de Lindsay Clancy na sala dos fundos, garantindo que tivesse o necessário. As reações dela foram mínimas. No passado, eu via ela com o cabelo cobrindo o rosto, abatida e encolhida. Hoje, o cabelo dela parecia arrumado. Alguém arrumou o cabelo dela, então ela se importa com a aparência. Atrás dos óculos, ela observa, alternando o olhar entre quem fala e quem está ouvindo. Ela está acompanhando aparentemente o que todo mundo está dizendo, mas nunca sorri, nunca esboça um sorrisinho de deboche, nunca franze a testa. Basicamente, ficou com a expressão totalmente neutra durante toda a seleção hoje. E quando você fala sobre as enfermeiras nessa situação, para mim, uma grande questão nesse caso é: de que lado está a simpatia? Tipo, é óbvio que há simpatia pelas 3 vítimas. Isso a gente entende. Há também simpatia por Patrick, o ex-marido dela. Mas no fim das contas, parece que a defesa quer que o júri sinta simpatia por ela. Então, só do ponto de vista da aparência, isso gera algum nível de simpatia? Uma mulher em uma cadeira de rodas, com enfermeiras ao lado, sendo acusada do assassinato dos 3 filhos? Eu diria que sim. Já fui a tantos julgamentos desde que comecei a trabalhar para a Court TV e para o Law Crime. Quero dizer, nunca vi uma ré como essa com enfermeiras atrás dela e em uma cadeira de rodas. Quero dizer, você literalmente não pode esconder o fato de que ela tentou tirar a própria vida depois de matar os filhos. Não tem como esconder porque ela ficou paraplégica por causa disso. Então, eu realmente acho que, como você disse, Vini, as pessoas provavelmente podem sentir, depende das crenças delas, obviamente, ou das provas que estão sendo apresentadas no julgamento, mas talvez as pessoas sintam pena de Lindsay Clancy em tudo isso porque é realmente muito emocionante. E você vê uma pessoa que precisa de cuidados 24 horas por dia.
Vamos falar sobre o restante. Na seleção do júri, às vezes a organização na sala do tribunal, quem entra ou sai, pode ser diferente. Mas ela tem apoiadores no tribunal? Eu não vi nenhum fã, por assim dizer. Sabe, quando cobrimos outros julgamentos, por exemplo, eu estava no julgamento do P. Diddy. Tinha tantos apoiadores para o P. Diddy lá. Eu não vi nenhuma pessoa comum, por assim dizer. Às vezes, há pessoas que vêm apoiar um réu nos julgamentos. Online, ela conta com um grupo de mães que a defendem, dizendo que foi psicose pós-parto ou culpa do médico. Ou seja, ela recebe apoio online. Mas aqui na vida real, as únicas pessoas que estão lá para apoiá-la estão na segunda fileira, atrás das enfermeiras. Ali também estão seus dois pais e sua avó. Eu reparei neles. Eu os notei lá, meio que prestando atenção no que eles diziam. Na verdade, eu passei bem atrás deles. Eles seguraram a porta para mim. Muito educados, muito gentis, pessoas discretas. Ouvi eles dizerem que iam sair um pouco para esticar as pernas, já que o dia seria longo. Era nisso que conversavam. Eles estão acompanhando tudo e ela está com a família, mas ninguém ali parece ser alguém do público de true crime. Engraçado, estamos de volta em Massachusetts. E eu me lembro, durante o julgamento da Karen Reed, quando tinha, sabe, centenas e centenas de pessoas do lado de fora do tribunal, muita gente, e conversando com elas, muitos estavam falando sobre o caso da Lindsay Clancy. Como o Vini fez, se você ouviu falar do caso da Lindsay Clancy, sim, eu ouvi falar. Então eu estava me perguntando se vai haver algum tipo de apoio dessas pessoas, mas isso ainda não está necessariamente aparente. Patrick Clancy, o ex-marido, ele é obviamente a principal testemunha nesse caso, o homem no centro de tudo. Ele já está lá em cima. Tenho ficado de olho no Patrick Clancy, pois é quem todos querem ouvir, certo? Primeiro, queremos saber como está o relacionamento dele com a Lindsay. Queremos saber como ele está lidando ou enfrentando a perda dos 3 filhos, quase 3 anos e meio depois dessa terrível tragédia. Além disso, como você disse, ele é a principal testemunha, pois encontrou os filhos e ligou para o 911. Ele vai ter que reviver essas memórias realmente terríveis, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, ele também já demonstrou apoio à Lindsay. Na verdade, ele entrou com um processo civil contra os médicos que prescreveram para ela toda aquela série de medicamentos, o coquetel, como eles chamavam. É interessante como o Patrick se encaixa nisso. Mas já ouvi hoje? Ainda não. Isso não significa que ele não vá aparecer. E agora esse júri... moções antes do julgamento sobre isso, eles não vão ser isolados. E para mim isso faz muito sentido. Este não é um caso. Não é diferente da maioria dos casos que cobrimos. Na maioria dos casos que cobrimos, os jurados não são isolados. Mas isso foi mencionado e foi discutido no tribunal. Em relação ao júri entrando e saindo do tribunal e circulando por aí, etc., o que você está me descrevendo é que realmente não há pessoas do lado de fora. Esses problemas não aparecem aqui como em outros casos. Então, para esse júri vai ser relativamente normal, certo? Você os instrui antes, instrui depois. Não converse com ninguém. E eles vão entrar e sair como a maioria dos júris faz no Law and Crime e na Court TV. Sim, quero dizer, você está certa. Eu também estava pensando na Karen Reed para esse caso, porque aqui em Massachusetts eu estaria andando pela rua no centro de Boston e tem Free Karen Reed para todo lado. E eu fui ao tribunal lá e deixa eu te contar, estava lotado, um ao lado do outro. As pessoas estavam de rosa. E eu pensei, ok, tem muita gente acompanhando esse caso da Lindsay Clancy aqui. Eu achei que talvez fosse algo parecido, mas o tribunal está vazio. Não tem ninguém aqui, exceto as pessoas que realmente precisam estar e a imprensa hoje. Então, concordando com você, eu realmente acho que vai ser algo bem normal. O mesmo que qualquer jurado, em qualquer lugar dos Estados Unidos, teria que fazer. Sabe, ir para casa, não falar sobre isso, não pesquisar sobre o caso, essas coisas. Já percebi pontos interessantes sobre possíveis jurados, especialmente sobre suas emoções em relação ao caso. E o que seria isso? Ok, então eu vi várias pessoas chorando, literalmente chorando.
O difícil é que eles colocam o ruído branco para ninguém ouvir, mas estou na primeira fila tentando ouvir o máximo possível. E tinha uma mulher que eu diria que ela tinha, sei lá, uns 65 anos. Ela estava falando sobre ser mãe e como ela não sabe se vai conseguir ser imparcial no júri, ser neutra. Ela estava com um lenço de papel enxugando os olhos. Acho que é porque as pessoas conhecem esse caso. Quero dizer, o que elas estão prestes a enfrentar como juradas potencialmente vai ser difícil. Serão de 6 a 8 semanas de alguns dos depoimentos e evidências mais chocantes, coisas desse tipo. Ontem, algumas mães disseram: não posso participar desse júri porque sou mãe, simplesmente não consigo. Foi o que vi hoje. Então, há muita emoção à flor da pele no tribunal também. Você tocou em um ponto muito importante, e eu já falei sobre isso antes. Existe a questão de ser mãe, certo? E cada mãe tem sua própria experiência. Algumas podem ter passado por algum nível de problemas pós-parto, outras podem não ter tido nenhum. Algumas podem ter conseguido superar isso com facilidade. Outras podem ter ficado debilitadas por tudo isso. É sobre isso que se trata o caso. Então, parece que a maioria das possíveis juradas que são mães vai exigir um nível extra de análise para entender sua perspectiva. Promotores e defesa gostariam de saber. E, obviamente, é um tipo de voir dire muito pessoal que normalmente não temos. Sim, quero dizer, acho que esse caso está realmente abrindo a discussão sobre a psicose pós-parto e tudo o que envolve isso. Se voltarmos no tempo, no início dos anos 2000, Brooke Shields falou publicamente sobre tristeza pós-parto e Tom Cruise zombou dela, causando confusão. Isso realmente evidenciou a questão da depressão pós-parto. Então, desde então, nesses cerca de 20 anos que se passaram, as pessoas têm falado mais sobre depressão pós-parto, dizendo que, sabe, é algo real, mas a psicose pós-parto leva isso a outro nível. Isso é algo tão raro que, sabe, eu não sei as estatísticas, mas a depressão pós-parto é muito mais comum do que a psicose pós-parto, que é o que a equipe de defesa de Lindsay Clancy está dizendo que ela tem. Então, quero dizer, acho que vai ser realmente emocionante, vai ser científico, mas realmente vai tocar o coração de mães e pais, sabe, de todos os jurados, eu imagino. Quero dizer, no fim das contas, todos nós somos humanos, não é? E ter que ouvir a forma como essas crianças morreram, acho que vai ser difícil, seja quem for os jurados. Com certeza, mas eu pessoalmente acredito que deveríamos ter algumas mães nesse júri. O fato de você ser mãe não deveria te excluir de participar de tudo isso, porque a perspectiva delas é incrivelmente valiosa. Você pode trazer sua experiência de vida para o júri. Você pode falar sobre bom senso e questões relacionadas a você. Mas no final das contas, você precisa ser justo e imparcial. Então, esses jurados que ficaram tão abalados emocionalmente, eu entendo como seria difícil para eles, porque algumas mães olhariam para isso e pensariam: eu nunca poderia machucar uma criança. Não existe nada que me faria machucar meu filho. Então, há outras pessoas que talvez tenham passado por algo parecido com o que Lindsay Clancy afirma ter vivido. Certo, antes que o tempo acabe, enquanto nos preparamos para esse julgamento, nos dê um pouco do cronograma de quando isso vai começar e quanto tempo vai durar. Como é o caminho daqui para frente? Então, realmente é uma incógnita. Esta semana selecionaram o sexto jurado, um homem, pouco antes de eu vir para esta entrevista com você, Vini. Então, agora temos 3 mulheres e 3 homens no momento desta gravação. E eu ouvi o juiz dizer para esse jurado: ok, você está no júri, muito obrigada, volte na quinta-feira. Para mim, isso indica que planejam apresentar as declarações de abertura na quinta-feira, mas querem ter 18 jurados escolhidos até lá. Então, não tenho certeza de como essa conta vai fechar enquanto avançamos para a parte da tarde no momento desta gravação. Portanto, não está claro se eles realmente vão conseguir selecionar todos. Não me surpreenderia se as declarações de abertura fossem na sexta ou até segunda, caso o júri ainda não tenha sido oficialmente selecionado. Depois disso, o julgamento deve durar de 6 a 8 semanas. Vai ter muitos depoimentos, muitas informações angustiantes que vão precisar ser reveladas. E isso é outra coisa que muitos jurados têm levantado como preocupação, dizendo: sabe, eu não posso ficar longe do trabalho por 2 meses. Alguns estudantes universitários disseram: eu vou voltar para a faculdade em meados de agosto. Eu não posso ficar em um julgamento por 6 a 8 semanas, seja quanto tempo for. Ainda temos um longo caminho até alguma conclusão. Estamos só no começo. Certo. Ótimas informações. Sarah Gillespie, no meio de tudo isso, no Tribunal do Condado de Plymouth, Massachusetts. Muito obrigado. Obrigado, Vini, por me receber.
Então, algumas reportagens interessantes vindas de um dos melhores jornalistas do mundo do True Crime, do EastIdahoNews.com, Nate Eaton. Ouça isso. Isso foi postado no Facebook. Isso foi mais cedo na seleção do júri. 2 jurados já foram escolhidos no julgamento Clancy. O juiz quer 18 pessoas, incluindo suplentes. Os possíveis jurados preencheram questionários e estão sendo entrevistados individualmente, certo? Isso é bem normal. Então, os familiares de Clancy estão na sala do tribunal. Patrick Clancy deve testemunhar. Atenção, pessoal. Prontos? Já colocaram os cintos? Ele agora está casado novamente e morando em Nova York. Casado novamente e morando em Nova York. E uma figura tão importante em todo esse caso, a família inteira dele, foi destruída assim. Os 3 filhos dele se foram. A esposa dele pula pela janela, acaba paralisada em uma cadeira de rodas, acusada do assassinato dos filhos dele. E agora, aparentemente, ele conseguiu se afastar um pouco e começar a criar uma nova vida, embora ele vá fazer parte desse julgamento. Então, eu quero chamar Nate Eaton, do EastIdahoNews.com, que está conosco agora. Nate, é ótimo te ver. Muito obrigado. Obrigado, Vini. Como você está? Estou bem. Esse caso é tão devastador em tantos níveis diferentes, mas pela perspectiva de Patrick Clancy, o marido, em que posição única ele se encontra. E vamos começar, porém, com a reportagem sobre ele ter se casado novamente. Sabe, às vezes é difícil para alguém conseguir virar a página na vida depois de passar por uma tragédia como essa. O que você descobriu? Ele é bem reservado sobre a vida pessoal. Sabemos que conversou com a New Yorker, que fez um perfil extenso dele há pouco mais de um ano. E ele disse que tinha se mudado para um apartamento em Nova York e estava seguindo com a vida. E eu soube por uma fonte que ele se casou novamente desde então. A duração, eu não tenho certeza, estou tentando descobrir isso. Mas o que me chama a atenção, Vini, é o seguinte, que mesmo seguindo em frente, mudando de estado e começando outro relacionamento, ele ainda está ao lado de Lindsay Clancy. Ele está envolvido nesses processos civis, como você já mencionou, e também é uma das principais testemunhas a favor dela. E ele disse: eu não me casei com um monstro, eu me casei com uma mulher que tem problemas médicos, que tem problemas de saúde mental. Será interessante ver quanto ele fala sobre sua vida pessoal atual em seu depoimento. Quando alguém depõe, o promotor ou o advogado de defesa costuma perguntar: onde você mora hoje? Você se casou de novo desde então? Quero dizer, eles geralmente abordam aspectos da vida pessoal para estabelecer essa base e demonstrar isso. Sim, eu segui em frente com a minha vida, mas também acho que como jurado você pode achar isso mais impactante, tipo, uau, ele deixou, sabe, terminou o casamento com Lindsay, se casou de novo, mas ainda assim está ao lado dela, a mãe dos filhos dele, e voltou para testemunhar em favor dela. Quero dizer, se eu estou no banco dos jurados, certo? E esse não é um caso fácil para nenhum dos lados, certo? Existem ótimos argumentos para a defesa. E, obviamente, você tem vítimas vulneráveis. Você tem o planejamento disso, ou o suposto planejamento desse assassinato em massa de 3 crianças. Mas se eu sou um jurado, eu estou olhando para Patrick Clancy. Como ele vê isso? Parece que a perspectiva e o ponto de vista dele são valiosos. E é quase como se ele estivesse dizendo ao júri: ei, vocês podem absolvê-la se quiserem. É como se ele estivesse dando permissão para eles, de certa forma. Sabe o que eu quero dizer? Ele pediu ao público que a perdoasse e isso está na página do GoFundMe criada para ele. Ele escreveu um post muito longo e bonito sobre seus filhos e sua esposa e disse: eu a perdoei, vocês também deveriam. Pense nisso. Se ele tivesse decidido testemunhar a favor da acusação, isso poderia ter mudado tudo. Se ele tivesse vindo a público e dito: sabe, ela teve culpa. Ela pediu para eu buscar o jantar em um lugar incomum, fiquei fora por 1 hora e isso foi planejado, mas ele não está fazendo o mesmo. A única pessoa que eu acho que pode ser a testemunha mais poderosa é se ela depor. Mas mesmo assim, obviamente você tem algumas dúvidas porque ela é a ré. Ela admite ter cometido esses crimes horríveis, mas afirma que não deveria ser responsabilizada ou considerada criminalmente responsável. O que é interessante, Vini, para mim também, sabe, no Facebook e nas redes sociais, toda vez que eu posto sobre essa história, são centenas e centenas de comentários e está praticamente dividido. Muitas vezes, nesses casos, a grande maioria do público fica contra o réu. Mas, cara, esse é um caso em que você vê pessoas ficando do lado dela e tem gente que não fica do lado dela.
Quando o julgamento ocorrer, veremos as provas e teremos uma visão mais clara. Mas será que o júri ficará dividido? Vai ser interessante ver quanto tempo essas deliberações vão durar. Não, esse é um caso tão difícil porque, em muitos dos casos que cobrimos ao longo dos anos, quando você fala sobre um tipo de defesa por insanidade, certo? Não há histórico. Não há histórico. E esse histórico aqui é tão intenso e tão recente em relação ao momento em que ocorreu o assassinato das 3 crianças. E, do meu ponto de vista, essa é a diferença neste caso. Essa é uma grande diferença neste caso, porque os fatos do caso influenciam tanto quanto a lei em Massachusetts. Então, quero dizer, isso é muito imprevisível, mas se o público estiver dividido, e nós vimos, a forma como o público vê os casos online tem sido bem consistente com o que os júris têm feito recentemente. De Johnny Depp a Karen Reed em Massachusetts, estamos acompanhando o que o público diz online e depois vemos o júri responder da mesma forma. Sim, outra coisa também, Vini, é que a defesa planeja chamar um monte de colegas de trabalho da Lindsay Clancy que trabalharam com ela no hospital. São pessoas que conviviam e trabalhavam com ela diariamente, podendo testemunhar mudanças percebidas em sua saúde mental. Desde quando ela trabalhava até o nascimento do último filho, incluindo mudanças anteriores na saúde mental ao ter os outros filhos. Isso vai ser marcante para esses jurados. Quero dizer, essa é uma equipe de defesa que planeja apresentar uma defesa vigorosa. Eles disseram o tempo todo que não vão contestar isso. E se você não está contestando o crime em si, então sim, tudo bem, foi ela. Vamos deixar isso de lado. Tire isso da frente para que os jurados consigam se identificar com esse ponto. Mas aí você precisa entrar no fato do que é insanidade e o que é responsabilidade criminal, qual é a culpabilidade que eles dizem que ela não teve. Ela não deve ser responsabilizada por isso. Eu não gostaria de estar no júri desse caso. Há vítimas tão vulneráveis. Há alegações de que ela estava planejando todo o esquema, mandando o Patrick buscar comida. Ela está cronometrando quanto tempo isso leva. Tem a ligação que ele faz para ela, e não há indicação de que algo está acontecendo. É quase como se ela estivesse fria como gelo ao tirar a vida das 3 crianças. Acho que os promotores vão até analisar o que ela fez consigo mesma e questionar: será que ela realmente tentou tirar a própria vida? E, para mim, os promotores também estão vindo com muita agressividade nesse caso. Eles estão, sim. Eles estão. Acho que são 82 possíveis testemunhas. Quero dizer, são 6 ou 7 páginas de pessoas que eles planejam chamar, várias agências policiais, várias pessoas de diferentes hospitais e instalações médicas, especialistas, perícia de DNA, tudo isso, tudo isso. E então, sabe, essas são as testemunhas que trazem fatos e evidências importantes. Muitas vezes, as testemunhas mais marcantes são as pessoais, aquelas com quem podemos nos identificar como maridos, esposas, pais, mães, seres humanos. Então, eles passam por todas essas testemunhas e depois a defesa começa. E talvez a primeira testemunha dele seja Patrick Clancy. Eles começam com ele. Ele passa horas no banco das testemunhas contando sua história, o que pode mudar imediatamente a visão do júri. Com certeza. Nate Eaton, eastdahonews.com, seguindo com essa cobertura incrível. Muito bom falar com você. Tenho certeza de que conversaremos com você nos próximos meses deste julgamento. Obrigado por me receber, Vini. Bom te ver. Como Nate Eaton mencionou naquela postagem do GoFundMe, Patrick Clancy, mais de $1 milhão foram arrecadados. E o que foi escrito aqui, tão importante, tão significativo, eu só quero ler para você. Eu só quero ler para você as palavras de Patrick Clancy. E isso foi postado no GoFundMe em 28 de janeiro. E isso foi postado apenas 4 dias depois que as 3 crianças foram estranguladas e apenas um dia após a morte da última criança. Obrigado a todos pelo carinho e apoio. O carinho que recebi da comunidade é palpável e a generosidade de vocês me dá esperança de que posso focar em algum tipo de cura. Vi todas as suas mensagens e contribuições, inclusive de pessoas que não vejo há mais de uma década e de muitas que nunca conheci. Eu vejo e agradeço a cada um de vocês. Muitos disseram que não conseguem imaginar e estão certos, nada te prepara para isso. O choque e a dor são excruciantes e implacáveis.
Tudo me faz lembrar deles e, com o pouco de sono que consigo, sonho com eles repetidamente. Qualquer pai ou mãe sabe que é impossível entender o quanto você vai amar seus filhos até tê-los. O mesmo vale para entender a devastação de perdê-los. Cora, Dawson e Kaylin eram a essência da minha vida e estou completamente perdido sem eles. Minha família foi o melhor que me aconteceu. Eu me orgulhava muito de ser marido da Lindsay e pai de Cora, Dawson e Kaylin. Eu sempre me lembrava de que cada dia com eles era um novo presente. Kaylin geralmente acordava primeiro e apoiava a cabeça no meu ombro por alguns minutos enquanto ia despertando. Dawson costumava cantar ou falar em voz alta o que estava pensando por um tempo antes de irmos até ele. Cora era uma menina grande e simplesmente descia as escadas. Ainda consigo imaginar vividamente Cora entrando na sala todas as manhãs, com o cabelo bagunçado e um sorriso no rosto. Sempre começávamos nossos dias juntos, lendo livros, nos aconchegando no sofá e brincando com blocos magnéticos. Eu adorava levá-los para passear, fosse andando de patinete na Chandler Elementary, nas férias, esquiando, passeando de barco ou indo para Duxbury Beach, um dos nossos lugares favoritos no mundo. Eles me davam propósito e eu nunca achei que isso fosse garantido. Agora existe um vazio enorme onde antes havia esse propósito. Cora tinha uma risada contagiante e era incrivelmente bonita. Ela era a mais cautelosa, mas isso era porque ela se importava muito. Ela costumava dizer que queria ser médica e mãe quando crescesse e praticava fazendo exames em Kaylin. Se ela ia sair de casa para algum lugar, ela escolhia alguém para cuidar de Caroline e Charlotte, suas bonecas. Ela tinha todos os acessórios de boneca, então as babás das bonecas ficavam bem equipadas. Antes de completar 2 anos, ela já as enrolava perfeitamente em coeiros. Falávamos que ela era uma ótima mamãezinha. Ela amava todos os bebês, reais ou de faz de conta. Ela amava bichos preguiça, unicórnios, festinhas do chá, almoçar com a vovó e o vovô e dar presentes para as pessoas. Ela sabia tudo sobre princesas, sendo sua favorita a princesinha Sofia. Ela realmente amava seus irmãos e a nós e dizia isso com frequência em sua voz doce. Nós fazíamos muitas atividades de pai e filha juntos, como esquiar, visitar São Francisco ou simplesmente conversar. Eu a amava tanto, minha primogênita. Dawson tinha olhos castanhos marcantes que transbordavam amizade. Ele era naturalmente bem-humorado e mais generoso que o normal para uma criança, sempre disposto a compartilhar brinquedos com os outros. Por todo o amor que recebia, ele retribuía ainda mais. Sua melhor qualidade era sua bondade pura. Ele amava caminhões, tratores, dinossauros, patrulha canina, trabalhadores e estar ao ar livre. Ele era aventureiro e travesso e gostava de causar confusão, o que normalmente achava hilário. Ele também era incrivelmente inteligente. Sempre falávamos que se não poupássemos o suficiente para a aposentadoria, tudo bem. Vamos apenas morar na casa de hóspedes do Dawson. Ele me abraçava mais forte que muitos adultos e toda noite, sem falhar, repetia as mesmas palavras na hora de dormir. Boa noite, Dada. Eu te amo. Tivemos uma ligação especial desde o início. Ele era meu amigão, meu primeiro menino e realmente um presente. Kaylin era nosso filho tranquilo. Sempre dizia que era por ser o terceiro filho. Ele teve que se adaptar e fez isso com facilidade. Ele nasceu quase sem dar trabalho e de longe era o que dormia melhor. Ele era simplesmente um bebê incrivelmente feliz e vibrante, sempre sorrindo. Chamávamos ele de Kaylin Feliz. Ele já sentava sozinho e dava para ver que ele estava curtindo sua independência crescente, porque pegava qualquer objeto ao seu alcance. Às vezes ele participava das minhas chamadas da Microsoft ao fundo, brincando no seu pula-pula. Eu deixava minha câmera ligada, orgulhoso demais para desligá-la. Ele passou a falar papai quando eu entrava na sala. Nosso último momento juntos foi a nossa rotina de sempre. Eu subia do meu escritório no final do dia e balançava ele entre as minhas pernas enquanto ele ria e sorria.
Se eu estivesse tendo um dia ruim, Kaylin sempre sabia como me fazer sentir melhor. Talvez por isso Kaylin tenha resistido mais, para me poupar de qualquer dor. Por mais doloroso que tenha sido, fui afortunado e grato por sentir o calor de Kaylin até seu último momento. A fé é minha única esperança de acreditar que ele sentiu o meu calor. Kaylin morreu com enorme coragem, apesar de ser tão pequeno. Talvez tenha sido a maneira dele de demonstrar o que eu preciso fazer para seguir em frente. Sempre vou tentar me inspirar nele. Ele sempre será meu pequeno herói. Vou compartilhar pensamentos sobre Lindsay, que ultimamente tem sido descrita por quem nunca a conheceu nem soube quem ela realmente era. Nosso casamento foi maravilhoso e, paradoxalmente, ficou ainda mais forte à medida que a condição dela piorava rapidamente. Sentia tanto orgulho em ser seu marido quanto em ser pai, e era constantemente grato por tê-la na minha vida. Ainda lembro exatamente do momento em que a vi pela primeira vez e como fui tomado por aquele amor à primeira vista que só vemos nos filmes. Realmente não demorou muito para eu ter certeza de que queria me casar com ela. Dizíamos "eu te amo" várias vezes ao dia, como se fosse um reflexo. Nós começávamos todos os dias com um abraço apaixonado, soltando um suspiro de alívio, como se cada um tivesse recebido o remédio perfeito. Se passasse muito tempo sem um abraço, ela me olhava e perguntava: "Você esqueceu?" Nós entendíamos mutuamente que as pessoas podem ter dias ruins, mas mantínhamos a regra de que quando um de nós se perdia, o outro sempre estava lá para trazer de volta para casa, sempre. Ela amava ser enfermeira, mas nada se comparava ao amor intenso que tinha pelos nossos filhos e a dedicação em ser mãe. Era tudo o que ela sempre quis. A paixão dela me ensinou a ser um pai melhor. Quero pedir a todos vocês que encontrem dentro de si mesmos a capacidade de perdoar Lindsay, assim como eu perdoei. A verdadeira Lindsay era generosa, amorosa e cuidadosa com todos. Comigo, nossos filhos, família, amigos e seus pacientes. As fibras da alma dela são feitas de amor. Tudo o que eu desejo para ela agora é que, de alguma forma, ela consiga encontrar paz. Prometo dedicar minha energia para me curar e reencontrar meu propósito. Eu devo isso a todos vocês. Corpo de Bombeiros e Polícia de Duxbury, nossos profissionais de saúde compassivos, nossos líderes religiosos locais, a comunidade da Microsoft e, especialmente, Cora, Dawson e Kaylin. Não sei quando ou como farei isso, mas o amor e a generosidade de vocês vão me ajudar a começar. Eu sei que o amor sempre vence. Cora, Dawson e Kaylin, vocês me deram tanto no pouco tempo que estiveram aqui. Eu não sei se a dor vai embora algum dia, mas vou fazer o meu melhor para seguir em frente em sua homenagem. Dada ama muito vocês e sempre vai lembrar de vocês com amor e gratidão eterna. Meritíssimo, quando o senhor instruir o júri sobre a lei após a escolha dos jurados, acredito que isso ocorre antes das alegações iniciais. À luz do fato de que é óbvio que a ausência de responsabilidade criminal é a defesa, é o pilar central da defesa neste caso, eu pediria que o tribunal, além de instruir o júri, como faz de forma genérica, sobre a prova, além de qualquer dúvida razoável, também instruísse o júri que, no que diz respeito ao ônus da prova, na situação incomum em que se trata da falta de responsabilidade criminal, não cabe a ré provar a ausência de responsabilidade criminal, mas, na verdade, após a apresentação das provas, é ônus da acusação provar, além de qualquer dúvida razoável, que ela não agiu em decorrência de uma doença ou defeito mental. Peço apenas que acrescente isso às instruções genéricas. Tudo bem. Grande manchete aqui. Existe uma enorme vantagem que o réu, ou melhor, a defesa, tem em um caso como este no estado de Massachusetts. Há dois motivos. Você viu Kevin Reddington falando sobre o ônus da prova. Mas deixe-me explicar a lei para você, para que entenda, à medida que este julgamento acontece ao longo de alguns meses, no final das contas, no que esse júri precisa basear sua decisão. E estamos falando sobre o padrão legal para a ausência de responsabilidade criminal. Aqui está, pessoal. Uma pessoa não é responsável por conduta criminosa. Novamente, isso é em Massachusetts.
Se, no momento do crime, como resultado de uma doença ou defeito mental, ela não tinha capacidade substancial para fazer qualquer uma das seguintes coisas. Primeiro, compreender a criminalidade ou a ilicitude de sua conduta. O réu deve ter sido privado de uma compreensão real de que suas ações eram ilegais ou moralmente erradas. Isso vemos em quase todos os estados. O réu não sabia distinguir o certo do errado. Ele não sabia que o que estava fazendo era errado, portanto, não pode ser responsabilizado criminalmente. Isso é igual em todo lugar. Essa segunda parte é a que torna muito mais fácil para um réu em Massachusetts. Eles não conseguiram adequar sua conduta às exigências da lei. Mesmo que o réu soubesse que suas ações eram erradas, sua doença ou defeito mental o tornou substancialmente incapaz de controlar seu comportamento e seguir a lei. O réu só precisa preencher um dos dois requisitos. Então, se Lindsay Clancy soubesse que o que estava fazendo era errado, mas ainda assim, por causa de sua doença ou defeito mental, não conseguisse controlar seus impulsos para fazê-lo, o júri deve absolvê-la. Pense nisso por um segundo. Pense nisso. É tão diferente da maioria dos estados. Na maioria dos estados, a pessoa sabia distinguir o certo do errado. Eles encobrem, eles fogem, eles tentam esconder, eles planejam cuidadosamente. Nada disso realmente se aplica em Massachusetts se eles não conseguem controlar suas ações por causa de sua condição mental. Agora, essa é a outra parte que facilita para os réus em Massachusetts o ônus da prova. Atualmente, no sistema federal e em vários estados, cabe ao réu provar sua insanidade ou ausência de responsabilidade criminal. Em Massachusetts, o ônus recai inteiramente sobre a promotoria. A defesa primeiro precisa apresentar alguma evidência crível, como o testemunho de um especialista em psiquiatria ou registros médicos, que gere uma dúvida razoável sobre o estado mental do réu. Eles vão conseguir fazer isso neste caso. Isso não é um problema. Depois será o ônus da Commonwealth, o ônus da promotoria. Uma vez que essa defesa seja apresentada, o que vai acontecer, a promotoria deve provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu era criminalmente responsável. Para fazer isso, o promotor deve provar que o réu não sofria de doença ou defeito mental, ou que, apesar da doença mental, ele mantinha a capacidade substancial de compreender suas ações e agir de acordo com a lei. Mas precisam provar isso além de uma dúvida razoável. Essa é a grande diferença aqui. Tipo, dúvida razoável é esse pequeno ponto aqui em cima, certo? Eles têm que ir além disso. Eles têm que ir além disso. Para provar isso, o ônus é da promotoria. Há duas formas distintas de provar a ausência de responsabilidade criminal em Massachusetts. Isso não é assim nos outros estados que cobrimos aqui na Corte TV. Então, esse julgamento é uma grande vantagem para Lindsay Clancy e a defesa. Isso não significa que eles vão ganhar. Isso só significa que eles têm uma chance muito melhor em Massachusetts do que teriam em quase todos os outros estados do país. Agora, se de fato ela for absolvida por falta de responsabilidade criminal, o que acontece? Aqui estão as consequências. É isso que acontece. Imediatamente, o juiz vai ordenar que a ré seja detida em uma instituição de saúde mental para observação por até cerca de 60 dias. Depois, o promotor ou a instituição pode então entrar com um pedido de internação compulsória para tentar mantê-la internada e detida em uma instituição. No entanto, o prazo disso é indefinido. As internações geralmente duram 6 meses e depois são revisadas todo ano pelo juiz. E o critério legal é: a pessoa representa perigo para si mesma ou para os outros? Então, se em algum momento ela for absolvida, certo, e depois de um tempo não for mais considerada um perigo para si mesma ou para os outros, Lindsay Clancy pode ser libertada. Pense sobre isso. Certo, é isso por hoje. Muito obrigado por assistir. Eu sou Vini Politan. Até a próxima, por favor, especialmente em um caso como este. Por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.